Certo. Vim mais uma vez para um novo trabalho de geografia. Dessa vez vou fazer uma reposição das aulas que eu não pude ver no primeiro e segundo bimestre. Certo. Nesta parte será feita os apontamentos sobre as aulas do primeiro bimestre. Na parte 2 será feitos os apontamentos do segundo bimestre. A aula 1 foi introdutória e na aula 2 houve uma introdução teórica acerca dos temas a se trabalhar no segundo bimestre. E eu acho bastante interessante porque todos os outros temas meio que se ligam ao dessa aula, a aula 2. E eu vou falar um pouco mais sobre essa questão dos estados nacionais, que eu achei muito interessante, pois sim, não é uma ideia nova, como o senhor mesmo apontou no vídeo. Um exemplo que eu lembrei logo que o senhor mencionou isso foi o período helenístico, que foi a dominação de Alexandre o Grande em várias regiões da Ásia e até mesmo algumas da África, pois ele era grego, discípulo de Aristóteles, e ele tinha a ideia de trazer, além de ele dominar vários povos, né, ele queria dominar o mundo, ele também tinha a ideia de trazer a educação filosófica para todas as pessoas. Ele tinha meio que essa visão, entre aspas, ideológica. Então, ele fez com que as pessoas estudassem, né, filosofia, ele fez com que as pessoas tivessem a mesma moeda, a mesma língua, que é o grego, e assim como o senhor disse, essas são ferramentas comuns, né, que se usa na globalização, que não é, na verdade, a unificação dos povos e sim a dominação deles. Só que eu acho que a grande diferença entre aspas, os estados antigos e os novos, né, que são os estados nacionais que a gente conhece hoje em dia, é que hoje eles são muito mais ligados à ideologia do que antes, pois creio eu que havia um uso muito mais forte da coerção do que é feito hoje. Hoje é muito mais usado o terrorismo, é muito mais usado ideologia, então você vê que o número de escolas cresceu muito. Não tinha tanta escola, sei lá, há 150 anos atrás, há 200 anos atrás. Houve essa multiplicação justamente porque tinha-se essa ideia de que não, queremos educação, né? Quando o povo ficou mais ciente de que o conhecimento poderia ajudá-los a ter uma ascensão social. E aí banalizou-se a educação justamente para que houvesse manipulação das massas e os governos não precisassem gastar muito dinheiro, né, em investimento bélico. Então, eu acredito que uma das ferramentas principais seja o nacionalismo, como o senhor mesmo citou. E você vê que é como se fosse um efeito dominó, né? Primeiro era usado muito a coercitividade e pouco a questão cultural, social e intelectual. Depois houve um regresso disso, pois isso se tornou muito custoso para as sociedades mais atuais, e por causa disso foi-se feita uma dominação cultural e intelectual muito mais forte do que antes, né? Já começando desde, como o senhor mesmo citou, nas colonizações da América, da Ásia, da África, em que se tinha um genocídio cultural, como é citado na aula 8, em que há uma morte da cultura e das pessoas que resistem a não se subjugar a uma cultura dominante. Uma coisa vai levando a outra. Isso leva ao nacionalismo nas pessoas, porque primeiro tenta-se convencer-se as pessoas de que elas têm nações, né, e que umas são superiores a outras. Começa-se a criar culturas que exaltam a si mesmas, narcisistas. E esse narcisismo, chamado nacionalismo, gera xenofobia, e a xenofobia, né, gera novos conflitos étnicos. Guerras pelas nações, como, por exemplo, a Catalunha que quer se separar da Espanha, etc. Então eu achei muito interessante essa questão de que uma coisa vai levando a outra, sabe? E vira um ciclo sem fim, tudo gerado pelas pessoas que estão no poder para que elas continuem controlando uma população fragmentada.
ainda por cima com o discurso de que elas estão unidas, de que elas são uma nação. Esse tipo de estrutura não se sustenta, como o senhor mesmo falou, e um dia vai acabar. Agora vou comentar sobre a aula 5, que é sobre terrorismo. Como eu falei anteriormente, na aula 2, todos os outros temas do primeiro bimestre se relacionam com essa aula. Então, eu acabei me estendendo um pouco mais justamente para poder relacionar. Essa questão nacionalista não acaba afetando somente o Estado, também acaba afetando no comportamento da população, né? E acaba gerando o terrorismo também, que é uma espécie de extremismo religioso e ideológico, assim como o senhor comentou. E no caso o vídeo me fez refletir, no caso todo o material, né? Me fez refletir sobre essa questão do extremismo religioso e ideológico que ocorreu durante a história e ocorre até hoje, né? Principalmente por conta da internet, há uma, entre aspas, globalização desses movimentos, né, terroristas. Vou meio que trazer como informação adicional, já que o senhor mencionou a questão das células. Tem células do Estado Islâmico, assim, pelo mundo todo. É um jeito moderno de se fazer terrorismo, já que as pessoas ficam assustadas porque elas não sabem se o seu vizinho é um terrorista. Elas não sabem se elas vão atravessar a rua e vai explodir com alguém falando Allahu Akbar. Então, eles acabam convertendo essas pessoas mais carentes, com um psicológico abalado pela internet, justamente para poder difundir não só a cultura, não só a religião deles, não só a ideologia, como também para colocar medo nas pessoas, não mais só com ataques ou com guerrilhas, mas também com a insegurança. Essas células acabam tendo um efeito psicológico às vezes até pior do que atentados em si. E agora vamos para a aula 8, em que se fala das questões éticas do Brasil. E o que mais me chamou a atenção foi, de novo, algo que se relaciona muito com a segunda aula, que é a questão da democracia racial / étnica, que acaba entrando em contradição, já que tem esse mito, as pessoas acreditam que é só o negro se esforçar, é só o índio se esforçar, para ele estar no mesmo nível do branco, socialmente falando, e não é bem isso que acontece. A história já demonstra que houve todo um genocídio étnico relacionado a isso e que ele ainda perpetua até hoje através de exclusão social. E isso, de certa forma, por mais que eu seja branco, é algo que me deixa muito triste, porque eu vejo todo mundo como igual. E eu realmente gostaria de viver numa nação em que eu pudesse pensar assim. Essa democracia racial ela não existe de fato no Brasil, até porque ela é carregada de preconceitos, né, trazidos desses conflitos étnicos no passado, desse genocídio que ocorreu no Brasil com a chegada dos portugueses e eles tentando dominar os índios, depois dominando os escravos africanos que vieram de contrabando. E a justificativa para fazer tudo isso era, assim, trazendo até como uma informação adicional, era a questão do darwinismo cultural, que é uma espécie de movimento pseudocientífico que ocorreu nessa época para meio que justificar os atos cruéis dessas pessoas, porque viam pessoas já tentando defender essa questão dos direitos humanos, já estava se começando a se pensar nisso, e eles falavam, não, mas eles não são humanos. Os humanos são os europeus, são os norte-americanos, são a gente de elite. O pessoal da Ásia, o pessoal da África, o pessoal do Brasil, eles são seres que ainda estão evoluindo para chegar no ser humano. Então eles não têm alma, eles não são humanos, a gente pode matar, eles são outra espécie de animal, a gente pode escravizar. E mais tarde, para se construir um nacionalismo brasileiro, há também uma romantização dos índios, pois eles são uma figura assim icônica, é como se fosse uma zebra, uma girafa, sabe?
um animal do zoológico, como o senhor mesmo citou. Então, para pegar essa criatura tão estranha, eles utilizaram esse argumento do escocês de verdade, né? Ah, não, o índio de verdade, ele é bravo. O índio de verdade é o cara de tanguinha. O índio de verdade é aquele bravo que vai à luta, que não chora e tal. Isso até se estendeu depois à figura masculina, né? Que a figura masculina é brava, é heróica, nunca se rende, nunca chora, nunca demonstra emoções, a não ser raiva, ira, orgulho, esse tipo de coisa. E essa romantização contribuiu ainda mais para preconceitos na sociedade, né? Em contrapartida, por mais que, entre aspas, se glorifique essa questão dos indígenas, está se tentando tirar a terra deles através dos agronegócios, da agropecuária, com interesses tanto do Estado quanto das empresas. E as instituições que o senhor citou, elas acabam contribuindo também para que a própria sociedade julgue os negros, os índios, todos com uma pele um pouco mais escura, com uma fisionomia diferente, todos com um fenótipo diferente, sejam julgados e sejam classificados como inferiores, por mais que essa história de darwinismo cultural já caiu por terra, ela ainda está inserida na sociedade. E isso impacta as relações das pessoas. Essas instituições tentam desmoralizar essas pessoas justamente para que o pessoal da agropecuária, para que vários interesses econômicos que não são condizentes com atividades ecológicas saudáveis possam se prevalecer e sejam justificadas. Enquanto que no passado havia um genocídio étnico por uma questão de exploração da própria mão de obra, hoje em dia há isso também, até porque vários negros, vários índios ou recebem menos ou nem são contratados, ou seja retirada a terra deles justamente porque eles são considerados inferiores, eles estão ocupando a terra à toa e não estão fazendo nada de produtivo lá. Podemos ver esse tipo de perpetuação dos preconceitos e do genocídio étnico até mesmo em figuras públicas. Como estamos em época de eleição, eu vou aproveitar para alguns exemplos. A Cátia Abreu, que já foi ministra do Meio Ambiente, ela falava que o Xingu não está sendo explorado e que lá tem uma reserva, mas que nós deveríamos simplesmente invadir e usar tudo porque tem recursos lá e a gente está desperdiçando esses recursos com índios que não ocupam nem 10% da terra. Só que ela não entende que não é só a ocupação dos índios, não é só a ocupação dos quilombolas, que são os escravos rebeldes. Há muito mais do que isso. Há vários bens naturais ali. Toda uma fauna e uma flora que precisa ser preservada, porque se perdermos ela, nunca mais teremos, sabe? Não tem como pegar toda a biodiversidade que tem lá e refazer depois. Não tem como. A gente vai desmatar, vai matar tudo e não vai ter volta. Vai ser uma perda científica enorme. E outra figura pública que falou também foi o Bolsonaro, que ele citava que os quilombolas têm 7 arrobas, porque são preguiçosos e não trabalham. Ou como ele fala que o governo é para as maiorias e não para as minorias. Ele fala como se nós devêssemos deixar de defender as pessoas que têm uma menor representatividade, justamente para continuar reforçando esse discurso como se ele fosse correto e nós devemos sim segregar as pessoas. Justamente por isso que eu me preocupo muito com essas eleições e com a provável que ele ganhe essas eleições e seja o novo presidente do Brasil.